Um descendente da família imperial brasileira assumiu a presidência de uma das comissões mais estratégicas do Congresso Nacional e, semanas depois, apresentou um projeto de lei que propõe proibir a entrada de estrangeiros sem documentação válida no território nacional. O nome é Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O projeto é o PL 62222026 e a pergunta que emerge não é se a monarquia vai voltar ao Brasil. A pergunta real é: para onde esse herdeiro do trono quer levar o país? Se você acompanha a política brasileira e quer entender como símbolos históricos se transformam em poder legislativo concreto, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você pensa sobre esse assunto. A discussão vai longe. Luiz Felipe de Orleans e Bragança não é um nome criado pelo noticiário para gerar curiosidade. Nascido em 1969 no Rio de Janeiro, ele consta nos registros da Câmara dos Deputados como administrador, cientista político e escritor. Está no segundo mandato como deputado federal por São Paulo. Mas o que o diferencia da maioria dos parlamentares não está apenas no currículo profissional, está no sobrenome. Segundo a própria Câmara, Luiz Felipe é descendente da família imperial brasileira, herdeiro da linhagem de Dom Pedro I e Dom Pedro II, e o primeiro membro da família imperial a ocupar um cargo eletivo desde a proclamação da República, em 1889. Isso significa que ele não representa um trono perdido. Ele representa algo mais complexo, um símbolo histórico que aprendeu a viver dentro da República e que agora avança em direção ao poder por meio do voto popular. No dia 3 de fevereiro de 2026, Luiz Felipe foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O resultado apontou 21 votos a seu favor. Logo após a eleição, ele deixou claro quais seriam as prioridades da comissão ao longo do ano: reposicionar o Brasil no cenário internacional, colocar a política migratória no centro das discussões e enfrentar com firmeza o crime organizado transnacional e o narcotráfico. As declarações não foram vagas. Era um programa de governo dentro de uma comissão parlamentar. É exatamente nesse ponto que o contexto começa a pesar. Porque uma coisa é um deputado qualquer presidir uma comissão de relações exteriores. Outra coisa é um descendente da família imperial brasileira sentar exatamente na interseção entre diplomacia, fronteiras e segurança nacional. Cada proposta que sai dali carrega um peso diferente, queira o autor reconhecer isso ou não. No dia 20 de fevereiro de 2026, Luiz Felipe apresentou o PL 62222026. O projeto propõe a alteração da lei de imigração vigente com um objetivo central: proibir a entrada no Brasil, a concessão de visto e a autorização de residência a qualquer estrangeiro que não apresente documentos de viagem ou de identificação válidos emitidos pelo país de origem. A medida, se aprovada, também alcançaria os chamados residentes de fronteira, ou seja, pessoas que moram em municípios de países vizinhos e cruzam a linha divisória com frequência. O que torna o projeto tecnicamente relevante e politicamente sensível está num detalhe que a Agência Câmara destacou na cobertura da matéria. A legislação migratória brasileira atual prevê exceções importantes para determinadas situações: solicitantes de refúgio, pessoas beneficiadas por visto humanitário e casos em que a ausência de documentação não se deve a qualquer ação ou omissão do próprio estrangeiro. O PL 62222026, ao revogar um trecho da lei vigente e substituí-lo por uma nova redação que não reproduz essas exceções, transformaria a exigência documental em uma regra absoluta aplicável a qualquer estrangeiro, independentemente das circunstâncias que explicam a ausência de papéis. Não se trata, portanto, de uma simples reforma administrativa. Trata-se de uma visão de fronteira, de Estado e de quem tem ou não tem o direito de cruzar o espaço nacional. Na justificativa do projeto, Luiz Felipe argumenta que a medida tem como finalidade aperfeiçoar o controle migratório e fortalecer a segurança das fronteiras. Segundo o texto,
Permitir a entrada de pessoas sem comprovação mínima de identidade cria dificuldades operacionais para as forças de segurança e abre brechas que podem ser exploradas por indivíduos com antecedentes criminais ou que estejam sendo procurados pela justiça. O parlamentar chama esse fenômeno de anonimato transfronteiriço e defende que apenas o cruzamento de dados em bases cadastrais não é suficiente para identificar histórico criminal, razão pela qual a apresentação física de documentos seria indispensável para garantir o que ele chama de rastreabilidade migratória. A lógica interna do argumento é direta: fronteira controlada é segurança nacional fortalecida. O que torna essa lógica ainda mais reveladora é quando ela é lida ao lado das declarações feitas por Luiz Felipe no momento em que assumiu a presidência da comissão. Ele havia dito já em fevereiro que política migratória, crime transnacional e narcotráfico seriam os eixos centrais de seu trabalho em 2026. O PL 62222026 não chegou por acaso. Ele é parte de uma construção política deliberada, com começo, meio e coerência interna. O retrato que emerge é o de um parlamentar que não ocupa Brasília como peça decorativa de um passado imperial. Luiz Felipe está construindo uma identidade política conservadora bastante definida, centrada em soberania nacional, controle rigoroso de fronteiras, previsibilidade nas relações exteriores e um Estado que age com mais firmeza nos pontos de contato entre o território brasileiro e o mundo exterior. E é precisamente aí que o sobrenome Orleans e Bragança passa a funcionar como algo além de um dado biográfico. Quando um herdeiro da família imperial fala em soberania, em ordem, em fronteiras e em Estado forte, o público não ouve apenas um deputado expondo sua plataforma legislativa. Há um eco que atravessa gerações, uma tradição política antiga tentando reescrever seu próprio papel dentro do Brasil contemporâneo. Quanto ao destino do projeto, ele ainda está em aberto. De acordo com os registros da Câmara, o PL 6222026 aguarda aparecer na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a mesma que Luiz Felipe preside. O projeto foi apresentado em 20 de fevereiro, encaminhado às comissões em 25 de fevereiro, teve o deputado Albuquerque designado como relator em 26 de fevereiro, e o prazo para recebimento de emendas encerrou-se em 10 de março, sem que nenhuma modificação fosse apresentada. O debate não terminou. Ele mal começou. Num país onde o passado imperial ainda desperta paixões e divisões, a trajetória de Luiz Felipe de Orleans e Bragança levanta uma questão que vai além do projeto de lei ou do cargo que ocupa. Ela revela que, na República Brasileira, o sangue imperial não precisa de coroa para exercer influência. Ele pode entrar no Congresso pelo voto, ocupar uma posição estratégica e moldar o debate nacional com propostas muito reais, muito concretas e muito presentes. Você está acompanhando o nascimento de uma nova força conservadora com raízes no Império ou apenas a trajetória de mais um político de direita com um sobrenome famoso? Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe esse conteúdo com quem precisa entender o que está acontecendo no Brasil em 2026 e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios dessa história.